A NR1 mudou o jogo. A saúde mental e os riscos psicossociais passaram a ser responsabilidade direta das empresas. E isso cria uma pergunta inevitável. Quem está preparado para atuar nesse nível? Porque não basta ter uma boa escuta, não basta ter boas ferramentas, não basta ser um bom terapeuta, um bom coach, um bom consultor, um bom líder. É preciso saber ler sistemas, saber intervir em tempo real, saber lidar com a complexidade de uma organização, saber sustentar decisões junto à liderança. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu estarei com duas das maiores referências internacionais nesse campo, que formam profissionais capazes de atuarem dentro das organizações, não só fora delas. Em alguns instantes, eu vou receber o Paul Avanter e a Marisol Castilho. Estou muito feliz de falar sobre isso, sobre a nova liderança, sobre NR1, que é um tema super atual e necessário para todos nós profissionais da área do desenvolvimento humano. Sejam todos bem-vindos nessa live e nós já vamos começar. O Paul e a Marisol estão aqui já. Olá! Olá! Olá, tudo bem? Muito bom falar com vocês. Igualmente. Sobre esse Igualmente. tema super atual e necessário nesse momento que nós estamos vivendo na atualidade. Muito Paul, bem. Marisol, Um Luana, prazer. boa tarde. se apresentassem, né? E eu também quero fazer uma pergunta logo em seguida para depois da apresentação de vocês. A primeira pergunta que eu quero fazer é o que vocês estão enxergando dentro desse mundo corporativo que pode ser que a maioria dos profissionais ainda não estão enxergando? Quem começa, Marisol? Eu? Você? Você começa com essa Eu começo. pergunta. O que eu vejo é que existe muito susto, muito medo, principalmente com a chegada da inteligência artificial, com o desconhecimento das variáveis que estão sendo apresentadas, que geram uma zona de falta de conforto enorme. E daí, o panorama fica no meio da falta de certeza, não só pelo lado da organização, da empresa, mas pessoal também. Então, essa necessidade, que é a visibilidade, vem pelo fato de, eventualmente, entender melhor aquilo que parece incompreensível. Isso é que eu percebo, assim, em termos muito genéricos. Uhum, sim. E qual é a sua visão, Marisol? Eu acho que realmente as empresas passam a olhar com mais seriedade que antes elas pensavam que ficava em segundo plano, mas agora estão ficando mudar em algo mais como se diz, mais estruturado, mas elas não sabem como fazer esse cambio, ou mas não sabem como mudar. Como disse Paul, as empresas, pode dizer empresas, organizações ou pessoas, estão vivendo muitas mudanças agora com inteligência, com como se diz, guerra, pode ser? Sim, sim. Existe guerra. Sim, a guerra Não é, existe não é uma muitas, metáfora, não. não é metáfora. Não. Todo mundo está vivendo muitas mudanças agora. Não só que vamos a falar agora com NR1. Uhum.
nesse cenário, inclusive, não só a equipe, os colaboradores, mas especialmente também os CEOs, os empresários que têm a influência, né, muitas vezes diretamente de outros países também, com essas mudanças e a parte da tecnologia. Então, de que forma, né, a gente atua dentro das organizações, trazendo uma maior estrutura, clareza, uma direção, um preparo para esse momento. Você ou eu? Marisol? Eu posso. Hum, Posso. Eu acho que uma coisa é identificar que existem riscos psicossociais e outra coisa bem diferente é saber o que fazer com isso dia a dia de uma organização. Então, com isso, muitas perguntas concretas podemos fazer, como, por exemplo, como lidar com equipes que em conflitos constantes, como melhorar o clima organizacional ou trabalhar com lideranças que generam tensão. Então, eu acho que empresas, organizações, equipes, líderes, como eu disse, podem começar a trabalhar em conhecer mais estruturas, em conhecer mais sobre como mudar em conhecimentos e consciência de liderazgo, en desarrollo de conciencia, no solo en ser líderes, pero más ser líderes emocionalmente capacitados. E você gostaria de acrescentar algo, Pô? Tipo, eu acho que o nome Homo sapiens, não sei quem com ironia pôs, né? Em algum momento. Porque nossa sabedoria está sendo questionada neste momento, na medida que existem variáveis que fazem nossa vida muito complexa. E, por exemplo, você tem problemas com o teu time, né, com a equipe, mas talvez o teu colega que está trabalhando em vendas, ele é parte da tua equipe, mas também é o teu concorrente. Então, você tem que ser generoso com a tua informação, você se deve à empresa, mas ao mesmo tempo, como é que você faz para manter o teu trabalho nesta maré, né, que está tão complexa para fazer previsões? Eu lembro, faz 20 anos, a gente se juntava a um grupo de executivos com letra C, né, como e você fazia um planejamento de 10 anos, e depois 5 anos, depois 3 anos, depois 2 anos, depois não tem planejamento. Porque, por exemplo, eu lembro quando começou a guerra da Ucrânia, né, que ainda existe, eu lembro que uma semana depois subiu o preço do pão no Chile. sim, Então, a interdependência não só de produtos, mas de serviços e de logística também é tão grande que o negócio foi assim. A Rússia invade a Ucrânia era o fornecedor mais importante de trigo da Europa, então eles foram na Bolsa de Londres, compraram trigo com valor futuro da Argentina, e o valor do trigo da Argentina subiu. Então, como o Chile comprava o trigo da Argentina, o preço do pão subiu em 5 dias. Você falaria, por que eu tenho que pagar esse aumento de pão? Porque a Ucrânia está sendo invadida pela Rússia. Claro, soa muito pouco solidário, mas as realidades de interdependência são tais que você nem chega eventualmente a visualizá-las. Então, o que a gente propõe é como você aprende a estruturar novas realidades
para gerar uma tranquilidade no que você vai fazer e uma certeza. Porque, no fundo, você quer ter segurança, você quer ter certeza no mar de incertezas. Sim, Então, como é que você administra isso? Como você vai gestionar isso? sim. Esse é um ponto muito importante de destaque aqui dessa live, porque é o ponto de partida e eu acredito que é o fundamento da maneira como você trabalha e como a Marisol trabalha, né? Que é também, que tem a ver com o pensamento dialético. Sim, E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o pensamento dialético e a Marisol também. Poderia dar um exemplo muito comum dentro da nossa atualidade, dentro das empresas? gostaria de falar de uma forma, inclusive, mais simples e mais ampla. Ampla. Como, por exemplo, nos países. A gente vê que os países têm necessidades, né? Porque são pessoas, no fundo, com Sim. organizações e precisam, né? Saúde, educação. Então, um pensamento típico que a gente vê, principalmente em quase todos os países, né? Você precisa mais educação, então vamos subir os impostos. Mas quando você sobe os impostos, o que acontece? O capital hoje tem movimento eletrônico. Então, começa rapidamente uma procura de onde tem melhores taxas de dividendos, de benefícios, e os capitais começam a ser movimentados. A consequência disso, inversões que deveriam ser feitas não são feitas. E a consequência disso tem menos trabalho. Como tem menos trabalho, no final vai ter menos imposto. Ou seja, o que você quis como objetivo não dá certo, produz exatamente o contrário. Não digo que essa seja a única forma de ter mais benefícios para um Estado, mas é um pensamento simplista, onde se você vê as variáveis interconectadas, te permitem visualizar e te antecipar de um resultado que é evidente que vai suceder. Sim. Então, como isso acontece, o que acontece gera outro imposto fictício que vai produzir outra deformação e depois esse não dá certo, então tem imposto de imposto e até onde eu sei o Brasil é campeão na geração de impostos. Sim. A mesma coisa acontece na contabilidade no Brasil. Não sei se ainda existe assim como Caixa 1, Caixa 2, Uhum. ou é ilegal falar disso. É, não é uma prática legal, né? Mas É, a gente pode falar sobre isso. Acredito. bom, mas muitas empresas têm uma contabilidade paralela. E por quê? Porque acredita que ao ter uma que é a completa, vai ter resultados que não são tão beneficiosos como tendo coisas ao lado, né? Mas no final, isso ao lado gera mais trabalho, gera mais problemas, gera mais consequências. Você não tem a transparência. Então, novamente, o resultado que você espera não é aquilo que está sendo obtido, porque as variáveis não são todas as necessárias. E o que a gente procura é exatamente isso: como conjugar muitas variáveis usando a dialética, que seria trabalhar com a essência e com a ausência, para obter resultados que sejam os mais adequados. Entendi. Marisol, você? Sim, eu acho que vou dar um exemplo também. Por exemplo, um equipo está em conflitos, ah, ao mesmo tempo tem muito potencial. Pode ser que esse equipo que está em conflito, um pensamento antigo pode ser, seria que esse equipo é um problema. Mas se nós levamos a um pensamento mais dialético, podemos dizer que essa equipe existe um problema, mas também existe oportunidades. Essa seria uma forma de pensar dialeticamente, mais simples.
Uhum. Não sei se eu me explico. Sim, É uma sim. forma de ver que é muito comum em empresas e algumas pessoas de pensar mais enfocado em problema, Uhum. pensar que em responsabilidades, pensar mais em, em isso, mais que em oportunidades, mais que em soluções, mais em que em aprendizagens. Sim, Isso pode ser. sim. E É, existe um colapso também de ideias, né? Contrapostos, no sentido de uhum. que você às vezes não reconhece o que os outros estão fazendo. O Brasil era, já não é, né? A terra do futebol, mas Uhum. antigamente era. E, e eu vejo aqui também no Chile que tem uma característica que jogam muito mal futebol. Os chilenos vão me matar, mas aqui eles jogam muito mal. E você sabe que nunca reconhecem que jogam mal? Não, eles sempre acham que tem uma desculpa. Por exemplo, estava chovendo muito, a gente É, jogou de. Estava de visita, o juiz era ladrão, é, mas eles nunca jogam mal. Então, você bota a responsabilidade na equipe, mas a estrutura de liderança e as crenças que estão sustentando isso, às vezes não são as mais adequadas. sim, Então, a equipe é como. Você já escutou os pais reclamando dos filhos? sim. E os responsáveis são os filhos, o contexto, os amigos, mas eles são perfeitos. É, Então, então é a mesma coisa. Como é que você se faz parte dessa estrutura para entender qual é a função que você deveria modificar para ter bons resultados? sim, entendo. No, o nosso público, né, aqui, ele tem pessoas que já trabalham com empresas Uhum. no consultor, inclusive Uhum, aplicando o pensamento sistêmico. uhum, E algumas pessoas que, inclusive, são nossas alunas no Metafórum também. Como também tem pessoas, terapeutas, psicólogos, que têm esse trabalho também como pensamento sistêmico. sim, Nesse momento, né, vendo toda essa complexidade, essa mudança incerta do que pode acontecer, o que está acontecendo, desenvolvendo a liderança, falando para esses profissionais que já atuam também com empresa ou que pretendem desenvolver lideranças ou serem melhores líderes dentro do nosso cenário, já com o conhecimento do pensamento sistêmico, o que é o diferencial com o pensamento dialético e o que vocês oferecem na formação para esses profissionais atuarem nesse momento? ok. Eu respondo, Marisol. Ok. Bom, nós usamos e valoramos muito o pensamento sistêmico, a teoria geral do pensamento sistêmico. Mesmo porque eu estudei engenharia na Escola de Engenharia Mauá, em São Paulo, né? É, Então, porém, uma das complexidades que tem a teoria geral do pensamento sistêmico é que ela trabalha exatamente com o sistema que está, não com o sistema que não está. E se você percebe, muitas das coisas que estão uma surpresa para a gente são aquelas coisas que não estavam, como assim, de repente, de um dia para o outro saiu o Covid, de um dia para o outro sai inteligência artificial, e antes, de um dia para o outro saiu Uber, que não existia e que depois fez que quase todos os motoristas de táxis estivessem complicados. Então, uma coisa é você trabalhar com aquilo que existe, que ajuda muitíssimo essa interdependência sistêmica, e a outra é trabalhar com um sistema que você não vê. uhum, Como é que sim, você usa a teoria geral de sistemas se você não vê o sistema? sim. E é aí que o pensamento dialético entra. Porque Uma forma simples. considera aquilo que existe com aquilo que não existe. Uhum, uhum, E isso gera uma nova realidade. uma nova realidade. E uma das pressuposições que a gente tem
é que não necessariamente o que você já fez vai continuar dando certo. Uhum, perfeito. Sim. Marisol, você? Você está falando de la formação que corporate business, certo? Certo. Que inclusive vocês também incluem a metodologia sistêmica. Sim. Sim, sim, sim. Sí, justamente hay una formación en corporate business, en leadership coaching, faz sentido, porque ela ajuda o profissional a não ficar só no conhecimento de ferramenta, mas a desenvolver uma atuação mais estratégica, mais alinhada com a realidade das empresas. Uhum. Então, eu diria que existe sim uma oportunidade, mas ela de maior para quem se prepara para atuar com mais profundidade, mais certeza, mais leitura organizacional. Uhum. Perfeito, adorei. Inclusive, tem também o público que atende o individual hoje com terapias e que estão fazendo essa transição de carreira, indo por corporativo, Sim. porque uhum, É que aí tem uma coisa estranha, né? é, Que o pessoal, quando fala para ajudar as pessoas, é como que as pessoas não tivessem trabalho, são as pessoas na sua vida, na Uhum. família. Mas sim, é um sistema, novamente, é um né? sistema. Então, se a tua família não funciona, o teu trabalho não funciona. Se teu trabalho não está te funcionando, provavelmente existem assuntos com a família também. Então, Também, esse sistema interdependente na mesma pessoa, claro, pode ter uma abordagem sim, através dessa forma dialética de entender o mundo. sim, com certeza. E esses profissionais que estão olhando para as empresas agora, veio nesse despertar da lei NR1, que Uhum, aqui no Brasil, né, essa lei, o que aconteceu? Assim, o governo estava com uma demanda muito gigantesca assim, de pessoas se aposentando por saúde mental, com burnout, com outras questões Hum. também ligadas à saúde mental e emocional. E aí, sim. para, né, diminuir os custos, implantou essa lei da saúde mental NR1 nas empresas, que todas as empresas aqui do Brasil são obrigadas a trabalhar com riscos psicossociais. E, ao mesmo tempo, em contrapartida, isso também abre um leque de possibilidades e uma nova consciência, tanto para os profissionais quanto para as empresas e para as pessoas que trabalham nas empresas, né? Os colaboradores, os líderes. Então, nesse momento, poucas pessoas estão se especializando nisso, mas que é uma grande Uhum. oportunidade de trabalho e de mudança. Então, eu acredito e vejo a formação, né, de liderança com a NR1 uma grande possibilidade para essas pessoas se desenvolverem, para atuarem nas empresas com a NR1 e também desenvolver a própria liderança, como desenvolver novos líderes. Como que vocês veem essa oportunidade? Você ou eu, uma olha, pessoal. Como? Você ou Ah, eu. ok. Eu acho que esta nova lei NR1 encancara o tema, mas a Corporate Coaching Leadership ajuda a transformar esse tema em ação. Gostei. Bem, Uhum. no fundo também existe uma realidade que é, é mais significativa, porque o burnout, os problemas psicossociais ou psicoemocionais que estão tendo as pessoas no trabalho, não são só uma consequência porque eu não me levo bem com o Joãozinho do lado. Não. É uma coisa mais ampla. Então,
com o trabalho que a gente espera fazer, queremos abranger áreas que estão relacionadas com a empresa também, né? Porque, por exemplo, por que a pessoa tem burnout? Provavelmente porque tem excesso de trabalho, porque a equipe não está fazendo o que deveria fazer, ou talvez os produtos estão ficando fora de mercado, os preços, a logística, a estrutura, a visão que eles têm. Então, tudo isso, no final, vai gerar uma pressão com muitas outras possibilidades naquela pessoa. Então, você não é que você tem que fazer um trabalho assim como, olha, Joãozinho, confia na tua estrela, Uhum, seja positivo, uhum. o futuro é teu. Não dá isso. Não. Não, você tem que realmente entregar ferramentas para que ela tenha um suporte intelectual, social, emocional suficiente para, inclusive, se ele for despedido ou ela for despedida, ela saiba o que vai fazer e tenha essa segurança e a confiança que, seja o que for que vier, vai dar certo. Uhum, Porque, no fundo, o que acontece é que existe muita insegurança. Essa uhum. insegurança é a que gera o medo, gera problemas como de saúde, emocionais, etc. Assim, existe muita insegurança, muita É, pressão, né? Muita exato, cobrança e, exato, e muita vulnerabilidade, né? Porque exato. nesse momento de tantas mudanças acontecendo, gera a vulnerabilidade da empresa. Então, saber lidar com isso, a formação, É. o curso vai capacitar pessoas para atender o público corporativo para essa demanda. E uma das coisas que eu gostaria de comentar é que, e que mudou nesses últimos 10 anos, é que antigamente chegavam os gerentes e falavam, olha, os números não estão batendo, né? As cifras não estão batendo. Então, vamos ver quanto a gente despede. E eram operários, funcionários médios baixos, mas hoje não. Hoje, em estruturas matriciais, os que estão no corporate vão falar quantos gerentes de bom nível e bom salário vamos despedir. Sim, Então, isso já não é que está acontecendo em áreas específicas, porque inteligência artificial está entrando aos poucos, né? Ainda tem um 10, 12% de incidência na produtividade. Claro, a gente de forma individual utiliza mais, mas as empresas e corporações ainda estão receiosas da sua utilização. Por agora, mas, mas está existindo muita investigação, estão trabalhando muitíssimo. E vem mais mudanças, mais radicais ainda. Então, tem que estar preparado. sim, sim, exatamente. E, inclusive, você falou sobre a inteligência artificial, e isso também Uhum. foi, né, na grade da programação do curso. Você Sim. poderia explicar para nós de que forma isso beneficia os líderes e o desenvolvimento da liderança no mundo corporativo? Você é Marisol ou eu? Você, pô, Bom, eu acho que é uma decisão de quem leva o pandeiro, como falando em português. Quem vai levar o pandeiro aqui? Você está ao serviço da inteligência artificial ou você usa a inteligência artificial como parte do teu pensamento? Então, eu acho fundamental que você tenha essa concepção de que existem coisas que você fazia que já não são necessárias que sejam feitas por você. Coisas incríveis, não sei, eu preciso fazer uma avaliação e um reporte financeiro com. Já não. Então, a pergunta é: qual o meu trabalho? O que, que eu faço se aquilo que eu fazia bem e pelo qual eu ganhava o meu salário já está sendo feito, talvez não 100% perfeito, mas talvez melhor que muitos humanos, por uma máquina com software e tudo. E a resposta é clara. Você tem que pôr a componente humana, e essa componente humana, social, emocional, tem que ter muitos fatores éticos, morais, sociais
de experiência de vida e, além do mais, saber como perguntar coisas adequadas para obter resultados adequados. Porque se você perguntar, olha, qual é o restaurante que tem comida tailandesa que fica mais perto do meu prédio, ele vai te responder, mas não está feito para isso. Está feito, bom, também está feito para isso, Sim. mas procura coisas mais sofisticadas. Então, na medida que o teu pensamento seja sofisticado, a máquina vai te entregar coisas sofisticadas. E a diferença de como você pensa vai fazer a diferença com as outras empresas. Sim, total. E é aí Sim, que entra também você desenvolver o pensamento dialético, porque você amplia exato. o seu pensamento, você amplia a sua consciência, e aí você de fato consegue trabalhar com ferramentas como a IA a Claro. seu favor, e você que controla, você que manda nela, né? Você que Sim. vai trabalhando com que ela esteja ali ao seu favor, né? Te auxiliando de uma forma que vai subindo de nível o seu trabalho e tendo maiores resultados. Existe uma discussão ética-moral que Uhum, não está ainda terminada. Se você chega ao ponto de singularidade, que cada vez parece que está mais perto. Falam agora ano 28, 29, que está aí. E isso significaria que a inteligência artificial teria a competência de sentir, né, de ter emoções, apesar que não tem um corpo, não tem como gerar, né, mas pode explicar bem isso. E, além do mais, pode ser posta numa máquina onde talvez tenha um corpo, tudo que é mecatrônica, robótica está Uhum. muito avançado, e vai pensar melhor em cada uma das áreas que existissem disponíveis. Por exemplo, pode ser um motorista que vai ter melhores condições que um humano. Pode fazer músicas, escrever livros, poesia, só não pode ter filhos ainda. é, Mas vai ser como tantos humanos que não querem ter filhos. Sim. Então a pergunta seria se a singularidade já leva inteligência artificial a uma condição humana. Eles podem ter uma identidade, podem ser humanos, e em vez de você contratar alguém, você vai numa empresa e fala, olha, eu quero um assistente com este software super. Então, não está claro como vai ser isso, mas o que está claro é que se você não se preparar e estiver por cima, vai estar por baixo. Hum. exatamente. Eu vejo essas mudanças tão grandes e em grande quantidade acontecendo ao mesmo tempo, como um Sim, alerta realmente para a gente olhar para toda essa vulnerabilidade que tem como consequência. Então, é, eu acho fundamental desenvolver o pensamento Sim. dialético para lidar com todas essas mudanças da melhor maneira possível, com mais leveza, com mais segurança, como você falou no início da live. é. Eu acho que a nossa condição humana é a vantagem que deve ser associada ao que é o pensamento, porque em termos de pensamento linear, é, as máquinas, o software vai ganhar da gente. E são, por exemplo, vamos dizer, uma pessoa religiosa que estudou a Bíblia. Uhum. Não pode ler a Bíblia e saber de memória, mas a inteligência artificial, sim. Sim. E se é um avatar humano, vai saber mais que aquele que era o religioso. Então, quem vai ser mais religioso? Mas a máquina ainda não vai poder gerar aquela condição ah, de crenças subjetivas, especulativas, que talvez não batam de forma racional. Exato. Porque a gente já falou, né? Em algum momento, não? Uma coisa é o mundo racional e o outro é o irracional.
E elas funcionam no mundo racional. Racional. Mas será realmente isso? Ou será que essas novidades que vão surgindo também saem de um lado irracional e que nós humanos temos mais competências e mais capacidades para desenvolvê-las? Porque trabalhamos muito com as capacidades versus o que é competência. Eu acho que é muito importante e fundamental na atualidade a gente desenvolver situações provocativas para Sim, trabalhar com questões, para provocar perguntas, para sair do modo automático que muitas vezes a gente entra e trazer essa amplitude de pensamento, porque de fato são as perguntas que geram essa expansão maior, né, de consciência, de pensamento. Então, é. se a gente provoca, tem esses debates que talvez possa ter encontros, né, como esse, mas também com a IA, como seria isso? Bom, hoje de manhã a gente estava em aulas com a Marisol e eu fiz uma pergunta provocativa, porque era um curso dos nossos, né? Daqueles que a gente tem sempre um espírito de comunidade, Sim. de, de trabalhar em equipe. E eu perguntei para eles e elas, se a gente observar os líderes que fazem sucesso indiscutido, de forma indiscutida hoje, eles não têm o modelo de liderança que nós ensinamos. Então, se a gente tem um resultado à vista, e você pode, sem pensar muito, ver em 4 países lideranças assim, por que nós não ensinamos esse tipo de liderança? E nenhum conseguiu responder. Todos voltavam, porque a gente tem que escutar mais. Eu falava, mas esses líderes não escutam. Porque a gente tem que compartilhar ideias. Mas esses líderes não compartilham. É uma boa É pergunta, uma não é? boa pergunta. Sim. Sim. Inclusive, para as pessoas que estão assistindo a gente aqui nesse momento, que vão assistir a live gravada também, vocês podem compartilhar aqui, comentar, fazer perguntas para nós, porque isso também é. E até se vocês tiverem essa resposta, pode comentar aqui com a gente também. Também. E aqui estamos nós falando de como se implementar NR1 Sim, nós para estamos. ser mais emocionalmente disponíveis. Sim, Aí temos o Horácio. Eu vejo ele nos deu lembranças. Um abraço, Horácio. Em português. é Boa verdade. tarde. Ó, o hipnose, regressão. Sim. Sim, sim. Sim. O Davi também, interessante. O Davi estava com a gente, pô, lá no encontro que foi do ano passado. Sim, sim, sim. Sim. Sim, prazer. Então, Muito bem. eu gostaria de que vocês falassem um pouquinho também sobre a ferramenta que vocês vão trabalhar com o Executive Coach e o Team Coach na formação. Como isso pode beneficiar e mudar nessa transformação de liderança? Você ou eu, Marisol? Ok. Quando a gente fala de liderança que a empresa vai precisar, eu sinto que estamos falando de uma liderança mais madura, mais consciente, mais humana, mas sem perder resultado. Porque hoje já não basta aquele líder que sabe cobrar, pressionar, entregar meta, já não sustenta a equipe a longo prazo. O líder do futuro, na minha visão, precisa desenvolver maturidade emocional, precisa desenvolver mais
a capacidade de pensamento que nós estamos falando, mais pensamento dialético, mais capacidade de fazer coisas. Não é só um discurso bonito, não é só sustentar coisas no tempo, precisa de consciência sistêmica. Entender que um problema de uma equipe precisa ser resuelto. Eu acho que presença é, não sei como se diz. Quando a gente fala em liderança do futuro, não estamos falando de um líder. Estamos falando de um líder mais preparado para lidar com complexidade humana. Hum. Uhum. E, e complementando o que a Marisol diz, eu acho que o que a gente procura é que cada pessoa, desde a sua essência, tenha consciência do seu liderazgo, da sua liderança. Então, é importante que esse âmbito de liderança chegue para os seus pares, se é uma chefatura que saiba como interrelacionar, como ler o que está acontecendo com outros, ou se tem gente acima também, como saber se reposicionar neste mundo corporativo, organizacional ou com os seus clientes. E, ao mesmo tempo, hoje, se não é uma pessoa que está trabalhando de forma independente e tem outras pessoas, já são uma equipe. Então, como administrar as equipes? Como funcionam as equipes como uma célula orgânica que produz pensamento próprio e que pode ser muito divergente e que, por medo, essas comunicações internas, elas ficam mudas. Então, quanto mais força um líder de uma equipe tenha, mais silêncio poderia existir neste organismo. E ele acreditar que estão todos alinhados, mas não é assim. Então, a gente procura no leadership, no corporate leadership, gerar uma visão de liderança pessoal, de uma ampliação de visões corporativas, empresariais, organizacionais, mas dependendo do nível que a pessoa tenha numa hierarquia da empresa, que ela saiba se reposicionar, porque não é que ela está lá só para produzir um benefício corporativo. O primeiro benefício que ela quer é para ela mesma. E como consequência, claro, ela tem que ter a consciência que isso vai cair. E esses outros são seus pares, que podem ser concorrentes numa mesma estrutura de corrida organizacional, ou pode ser com a comunicação ou a administração de relações que possam ter com a sua equipe ou outras equipes da mesma organização. Empresas grandes são organizações muito complexas, que têm uma cultura corporativa, que é uma cultura corporativa que poderíamos dizer está escrita, mas por outro lado tem que é parte porque é explícita, mas tem uma que está implícita que é no dia a dia e é outra cultura. Então, saber como vão diferenciar essas culturas, saber como vão entender as mecânicas de, por exemplo, poder navegar na mesma organização para ter uma melhor possibilidade de ascenso ou incremento nos seus ingressos é fundamental. Então, a gente procura dar uma visão corporativa que beneficia a pessoa, beneficia a equipe, beneficia a organização e, ao mesmo tempo, saiba como é que essa estrutura de pensamento vai ajudá-lo, seja que esteja aí ou em outro lugar. Perfeito. Você respondeu minha pergunta perfeitamente. Muito obrigada, Pô. Obrigada, Marisol, também. De nada.
para quem está nesse caminho de busca para desenvolver lideranças e líderes, e o que vocês falariam agora para fechar assim, sobre o curso, a formação, que ainda não tomou essa decisão, né? Que ainda não tomou essa decisão. Eu começo. Ah, eu acho que é uma decisão em dois planos. O primeiro que é uma decisão de um crescimento pessoal e intelectual, que o valor que seja não é nada comparado com os benefícios que vão ter através da vida. Em termos do que é a parte social e emocional, vai produzir uma mudança radical em como tem enfrentado a vida, o trabalho e os resultados. E, em termos da mesma empresa, bom, vai saber como se relacionar melhor com aqueles que apoiam, que são parte da necessidade dessa organização, e, além do mais, chegar a um nível de transparência que é necessária hoje, como para falar realmente que existem possibilidades que talvez os trabalhos que estão aí não existam no futuro tal qual. Existam outros tipos de trabalho pelas mesmas mudanças. Então, toda essa conjugação, eu acho que são necessárias como um processo adaptativo do que é o futuro que começa amanhã. Sim, muito obrigada, Pô. O Davi tem uma pergunta também. Você quer Sim. acrescentar algo, Marisol? Só dizer aqui uma oportunidade de desenvolver lideranças mais conscientes, de contribuir a ambientes mais saudáveis e também de preparar profissionais capazes de contribuir de forma mais real com este novo cenário. Perfeito. Inclusive, a pergunta do Davi, eu acho que acredito que venha também. Qual a pergunta? Isso. Como a dialética, na sua visão, pode facilitar a implantação da NR1? Boa pergunta. Bom, a dialética é parte, né, de toda uma estrutura de pensamento, Davi. Não é só a dialética, é a dialética sobre outros modelos. Mas a essência é a dialética. É trabalhar sobre aquilo que, por exemplo, a gente não está falando. A gente fala da NR1 como uma coisa assim que vem imposta pelo Estado ou por um governo, não sei como foi no Brasil, mas no fundo estamos falando daquilo que não falamos, e é do mundo presente, das pressões, de como o dinheiro está sendo alavancado de uma forma diferente da que era antes, como os postos de trabalho estão migrando para novas funções, que as pessoas têm que ter uma adaptabilidade incrível para poder se desenvolverem no futuro. Então, não é só uma coisa, é o pensamento inteiro que vai te ajudar a solucionar parte do que existe hoje e que, sem dúvida, não é que é uma solução para sempre, porque uma vez que você soluciona uma coisa, novos problemas chegarão. A história da humanidade é essa. E a gente tem que evoluir com isso. Não sei se A partir disso, respondi, a evolução acontece. não sei se respondi muito dialeticamente, mas, por exemplo, se a gente procurasse nossos tataravós e eles escutassem a nossa conversa, não acredito que entendessem do que a gente está falando. Sim. Sim. Não. Davi, ele te respondeu? O que você achou? Claro, pode perguntar aqui, fica à vontade. Inclusive, na minha visão, diante desse momento atual, trabalhar e desenvolver o pensamento dialético junto com a IA, em união com a IA, vai trazer muita evolução para nós mais rápido
do que poderíamos se não tivesse o pensamento dialético junto com a IA. Então, Sim, isso vai acelerar o nosso desenvolvimento e a nossa evolução. Então, para quem perceber isso, sentir que enxergar isso, né? E sentir esse chamado, vai estar muito à frente, com toda certeza, porque acelera o desenvolvimento, sim. É isso sim. na minha visão, eu percebo aqui diante da nossa conversa também, e depois de ler o material. O Davi respondeu, sim. Ah, Sim, que bom. obrigada. Obrigada. Tem um livro, antes que foi escrito faz, puxa vida, já são 70 anos, aproximadamente, do Aldous Huxley, que chamava Brave New World. Break the news. Um, Brave New World. Acho que em português pode ter sido Admirável Mundo Novo. Sim. Uhum. Sim? Sim. Nesse livro, ele estruturava uma sociedade com 5 castas: os alfas, os betas, os gamas, os deltas e os ys. Os alfas eram os que pensavam, os que tinham competência de pensamento. Os betas executavam o que os alfas tinham pensado. E os que vinham depois, cada vez tinham menos conexão direta com o pensamento, eram mais fazedores. E como a vida deles era mais tediosa, Uhum. eles se conectavam eventualmente com certos sucedâneos para se dissociarem, e que se chamava soma. E eles tinham que tomar uma pílula que se chamava soma. Hoje a gente chama coca, êxtase, Netflix. E tudo isso vai porque a competência de pensamento não está sendo seguida por muitos. E as máquinas detectam aquilo e estão dirigindo o pensamento das máquinas para votarem, para tudo. Então, nosso convite é: decida-se. É um bom momento. Perfeito, adorei. Obrigada, Pô. E você, Marisol, quer falar? Obrigada a você também, Luana. Obrigada, Marisol. Obrigada, Pô. Um prazer. Prazer Obrigado, A para Davi. todos. próxima live será no dia 2 de abril com a Cíntia Lemos, nossa convidada. Ela já é consultora de empresas há muitos anos, com a empresa da Fantástico. Grande, e Ótimo. trabalha, já tem uma boa experiência na área corporativa, e vai ser muito bom conversar com ela aqui com vocês também. Que legal. Muito obrigado pelo convite, Luana. Obrigada. Obrigada. E a Obrigada. gente se Obrigada. vê. E para Tudo de quem bom. ficou Obrigado. interessado no curso, né, esse curso, só fazendo o último convite, vai ser presencial aqui em São Paulo, em maio, do dia 18 ao dia 22 de maio, das 9 às 18h30. E se você tem interesse em participar, já pode se inscrever aqui comigo mesmo. As inscrições estão abertas, tem desconto especial, é só falar comigo. Um grande abraço para vocês e obrigada, muito especial Obrigada. para quem nos acompanhou aqui até esse momento, Sim. para Um quem prazer. vai assistir a live depois também. Obrigada, Davi. Um beijo. Obrigado. Obrigada, Tudo de Vi. bom. Boa Tchau, tchau. tarde. Obrigado, Davi. Tchau, tchau. Tchau.